Queridos, então, o que vocês acharam do Paragraph 2 sobre o Financial Perspective? Qual é a conclusão que nós podemos chegar diante das informações apresentadas no texto? Qual é a melhor opção aqui disponível para nós? Vamos ver together, let's see juntinhos, dears. Yet, if there was ever a good moment to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. Aí nós não achamos ainda a Financial Perspective, mas podemos já começar a traduzir o que há no parágrafo 2 para fazer com que a nossa opinião sobre o assunto seja mais abalizada. No entanto, se houve um bom momento para pensar de forma árdua, com firmeza, sobre como o orçamento pode ser melhor projetado para to advance, para promover os objetivos, aims, declarados da União. Este momento deveria ser agora, este bom momento. Ok, é um bom momento, mas para quê? The Financial Perspective is negotiated once every 6 years. Então, temos a nossa primeira informação, encontramos o Financial Perspective. Perspectiva financeira negociada uma vez a cada 6 anos. Então, a gente já dá uma olhada, vai lembrar do que nós observamos na nossa opção A, que diz que a sua negociação deveria acontecer a cada 6 anos. Ought to happen every 6 years. Percebam como as bancas são espertinhas. Aí nós lemos que ela é negociada, é uma situação real, não é uma possibilidade de algo. E aqui fala que deveria acontecer. Então, o contexto da opção A, o verbo modal, ele dá uma outra informação, algo que deveria acontecer, porque não aconteceu ainda, aqui no caso, afirma que a perspectiva, o plano financeiro, ele é de fato negociado a cada 6 anos. A nossa opção A já está incorreta. Continuemos. That ought to create enough time to step back a bit and consider some first principles. Então, isto deveria criar um tempo suficiente para voltar um pouquinho, considerar alguns princípios iniciantes, etc. The present negotiation is also the first since French and Dutch voters rejected the EU Constitution this summer, create another good opportunity to ask whether the club is still spending its money on the right things. Aí fala que a presente negociação é também a primeira desde que a França e a Alemanha, as pessoas que voltam lá, rejeitaram a Constituição da União Europeia este verão, criando o quê? Outra boa oportunidade para perguntar se a associação está ainda gastando o seu dinheiro nas coisas certas. Então, é um bom momento, a good moment. Where would the budget look like if it took the EU's goals at all seriously? Então, o que é que esse orçamento poderia aí, afetar seriamente nos objetivos, etc. Então, queridos, quando nós esprememos o paragraph 2, que conclusão nós podemos chegar sobre a The Financial Perspective? Nós olhamos para as opções, acabamos de ler o paragraph 2 e aí nós temos que decidir. A opção A nós já vimos que ela é inadequada. A B, the current moment seems risky to settle it. O presente momento, current, esse nome de present, aparenta, parece arriscado to settle it, para estabelecê-lo. Foi isso que nós extraímos, inferimos aqui? Não, nós percebemos que a Financial Perspective, que é negociada a cada 6 anos, esse momento, a presente negociação é algo bom, cria uma boa oportunidade, uma outra para perguntar se as pessoas, as associações estão aplicando o seu dinheiro nos lugares certos. Então, não é a B. Aí, nós percebemos que há uma opção que é o oposto da B. Vejam só que interessante. A opção E
mostra que the present moment is a good moment, is ideal to go into it. Então, esta opção ela é o oposto mesmo da B, que esse presente momento é ideal para negociá-lo, o plano negociá-la, a perspectiva. Queridos, essa é a nossa opção certa, porque nós observamos que o contexto onde é colocado a Financial Perspective mostra que é um bom momento, uma boa oportunidade para negociar este plano financeiro que acontece uma vez a cada 6 anos. Mas consideremos as outras opções. A opção C. To must consider difference of European income. Será que essa Financial Perspective ela deve de forma incisiva, mais incisiva, considerar as diferenças das rendas europeias? Nós observamos essa informação? Não. Nós não observamos essa informação no texto. Ela não está no texto. E a D, two specific countries have voted against its priorities? Não. Nós percebemos que 2 países, é também a primeira, desde que a França e a Alemanha, os votantes, as pessoas que votam, rejeitaram a Constituição da União Europeia. Então, a rejeição foi em relação à Constituição e não em relação à Financial Perspective. Então, temos que ficar atentos de compreender e extrair. Então, percebemos que, mais uma vez, a nossa regra básica de quando há 2 opções opostas entre si, uma delas é a verdadeira, continua a se repetir. Portanto, a nossa opção é, neste contexto apresentado no parágrafo 2, é a true answer. É a opção verdadeira, Darlings. Muito bem, depois que nós analisamos o parágrafo 2, mais uma questão com enunciado, sinalizado, que nos levou diretamente para o parágrafo e para o assunto que nós queríamos, vamos traduzir. Traduzir a questão 26. Em relação à perspectiva financeira mencionada no parágrafo 2, a sua negociação deveria, nós percebemos que a ISAF e outras bancas, eu vou sempre repetir, sempre lembrar, amam os verbos modais. No caso, o ought to é igual ao should. Nós temos sempre que lembrar que devemos compreender o sentido desses verbos, até porque nós percebemos que o sentido desse verbo, aqui no caso, modal, é diferente do colocado no texto. Então, deveria, ought to é igual a should, ought to é mais formal, acontecer, happen, a cada, every 6 anos. 11, se no texto está, percebemos também a presença de sinônimos, sempre há. Sinônimos, na opção há algumas expressões, alguns verbos, no texto costuma haver sinônimos dessas palavras, dos verbos, substantivos, etc. B, o momento atual, current, present, atual, parece, seems, verbo to seem, parecer, arriscado, risky, para estabelecê-la, no caso a perspectiva, settle it. Então, o verbo settle significa estabelecer, olhem bem para ele, costuma aparecer. C, ela deve, must, considerar as diferenças dos rendimentos, incomes europeus, como aparece income, rendimento, must, deve, incisivo, de 2 países, countries, específicos votaram contra, against, as suas prioridades. E é a nossa opção certa, o momento presente é ideal para negociá-la. Então, go into, o verbo to go into, podemos traduzir nosso verbo frasal, go into, por negociar. Ok, queridos? Então, eis a nossa opção certa, percebamos, estamos começando realmente a compreender como é que a ISAF pensa, o seu estilo, o seu jeitinho de ser aqui juntinhos no Olá. Vamos continuar. Agora vamos fazer o quê? A translation do nosso texto para continuarmos. Temos mais algumas questions, mais um outro texto. Vamos nos familiarizar ainda mais com esse vocabulary. Read the text below, which is entitled A Modest Proposal, in order to answer questions 24 to 26. A Modest Proposal, source, o nosso queridíssimo Economist, 14th December 2005, adapted.
What on earth is the European Union budget for? It is too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP to have any serious effect. To judge by the wrangling before this week's EU summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their petty grievances and to demand their money back. Então, queridos, palavras parecidas com português e union, European, opportunity, demand, etc., serious, effect, e outras palavras queridas, novas, verbos e palavras também que nós já conhecemos. E agora vamos ver uma possível tradução, ok? Leia o texto abaixo, que é intitulado Uma Proposta, Proposal, modesta, a fim de responder as perguntas 24 a 26. A modesta proposta, proposal, então, proposal, proposta, 14 de dezembro de 2005, adaptado, nosso Economist, para que serve na Terra, Earth, o orçamento, budget, da União Europeia. Então, essa expressão, what on earth is the European Union budget for? What on earth is, ok? Podemos traduzir assim, para que serve, né, na Terra este orçamento? Budget. Todos nós já lembramos que budget é orçamento. Ele é muito pequeno, too small. Então, esta partículazinha too, ele é usado para expressar algo em demasia, muito pequeno, muito, ultrapassou já algo que poderia ser de pequeno. Ocupando, então o verbo frasal taking up, ocupando, um pouco mais. A expressão just over é um pouco mais de 1% do PIB da União Europeia para ter qualquer efeito sério. A julgar pela polêmica, pela briga, pela discussão, pela altercação, dissensão, enfim. Wrangling, antes da reunião de cúpula, ou antes da reunião summit da União Europeia, desta semana, em Bruxelas, ele tem se tornado o que? O orçamento. Has become, o verbo become, tornar-se, bastante usual nas provas, principalmente, mostly, uma oportunidade para os países exporem publicamente, então air, que é ar, né, como substantivo, como verbo é expor publicamente, a palavrinha pequena, mas poderosa, exporem publicamente as suas reclamações, grievances, favoritas, pet, ok? Como adjetivo pet é favorito, tá? O adjetivo favorito. E exigir em demand seu dinheiro de volta, back, ok? Então, Gils, temos aí essas palavras, as importantes palavras que se repetem sempre, o summit vive se repetindo, budget, etc. Continuemos, olhem bem para elas e vamos lá, vamos em frente. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement written for its own sake, because you leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. If there's no deal, there will similarly be a disagreement for its own sake, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency, in the dock for one more financial fiasco. Então, temos aí o summit, again, agreement, o budget. Então, nosso vocabulário econômico está aí presente sempre. Vamos lá, vamos traduzir, queridos. Quais palavras que nós queremos memorizar? Se houver, there is um acordo, deal, sobre o orçamento, budget, esta semana. Então, deal, acordo. Será um acordo, um agreement, alcançado, reached, para o seu próprio bem, para a sua própria causa. Então, a expressão for its own sake é para o seu próprio bem, para a sua própria causa. Porque os líderes da União Europeia não podem tolerar, suportar, bear, ser culpadas, blamed, ser culpadas por mais um fracasso, insucesso, failure,
Na reunião, repetindo, summit, quanto mais repetirmos, melhor. E se não houver acordo, similarmente, será um desacordo, disagreement, para seu próprio bem. Porque a França, particularmente, ok, gosta da ideia de colocar a Grã-Bretanha, que possui holds, o verbo to hold pode ser traduzido como possuir, a presidência rotativa da União Europeia no banco dos réus, DOC, devido a mais um fiasco financeiro. Então, temos aí a tradução, vamos agora para o nosso break e voltamos já para continuar a nossa translation, enfatizar some vocabulary e conhecer as próximas questions do nosso passeio. See you very